Meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda para a nossa segunda aula do nosso curso do Anti-Aging, a Cabala da Saúde Máxima. Então, espero que você escutou a nossa primeira aula, temos alguns prólogos e alicerces importantes, e aqui vamos continuar para a introdução. Se você conhece o meu curso, ele sempre começa assim, um prólogo, depois a introdução, e depois a gente começa a entrar, porque realmente eu quero segurar que esse prédio, ele sobe. Então, se você quiser montar um prédio de 100 andares, os alicerces têm que estar bem fundamentados lá e bem fundos. Por isso a gente vai sempre dedicar, quando é um curso mais profundo, umas aulas mais introdutórias. Mas vamos então pular aqui no material. Importante. Então, se você não sei como está seu estado agora, mas eu recomendo você ao longo desse curso, de todos os cursos, mas especialmente esse curso, segura que você está alerta e acordado quando você está escutando, porque o seu estado físico, de como você escuta esse curso, vai influenciar muito de como você vai lembrar das informações. E aqui a gente vai começar a falar de muita coisa interessante, tem um bocado de informações. Então vamos falar aqui nessa aula sobre quais são os pilares da saúde, quais são os fatores que promovem a saúde e cura. Vamos falar sobre a ideia de o que é saúde, o que é doença e por que há enfermidades. Tá? E a gente vai falar ao longo de algumas aulas sobre esses conceitos. Na aula de hoje a gente vai falar somente sobre os pilares da saúde, mas essas vão ser as nossas introduções principais ao longo desse curso. Então, acho que para a gente poder entender mais fácil, vamos começar lendo do livro do Zohar, ciente que a grande maioria das pessoas não sabem ler hebraico e aramaico. Eu vou ler diretamente do texto para a gente conectar com a energia que traz por si saúde, cura, e eu vou depois explicar e traduzir. Tá? Então isso vem do livro do Zohar, da porção chamada Azino, e é praticamente um dos últimos versos do Zohar inteiro. Tá? Verso 253, fala o seguinte: ועל צריך להסי חכים, להשתדלה עלי, יחיל למהב להסוותה מן גופה יאות, ואליו ייתן להסוותה לנשמתי, וישתדל על הסוותה לנשמתי. ודאו אסיה דקות שבחו ישתדל עלי בהי עלמה ועמדתי. Isso é uma coisa que, quando eu li isso há uns anos atrás, foi muito peculiar e, sinceramente, até eu relutei um pouco com isso, até eu entender melhor os conceitos. O que fala é o seguinte, né? Usar para a gente, olha, e por isso se faz necessário ter um curador, digamos, um médico sábio, que se esforce nele, se esforce no doente, na pessoa enferma, se puder lhe dar cura para o corpo, bom, e se não, lhe dará cura para a sua alma, e se esforçará para a cura da alma. E esse é o curador, o médico, que o santo abençoado seja ele, seja o Criador, se esforçará por ele, ou seja, o médico tem que se esforçar para curar o corpo se não conseguir curar a alma, e fazer um esforço de curar o corpo se não consegue se esforçar para curar a alma, e o Criador vai se esforçar para ajudar esse médico. E por ele neste mundo e no mundo vindouro. Agora, tem algo de errado aqui, na minha opinião. Teoricamente, certo? A gente fala na Kabbalah, se você escutou os cursos de Kabbalah, o módulo de Kabbalah 1 e 2, falamos de causa e efeito, falamos que o espiritual é a causa, o mundo físico é o efeito. E aqui o Zohar fala pra gente que primeiro o médico tem que procurar uma cura para o corpo. E se não encontrar a cura para o corpo, que é o efeito, então ele vai procurar a cura para a alma, que é a causa. Não é para fazer o contrário. Ou seja, do jeito que está falando aqui pra gente, fala, olha, cura a sombra e não o que mexe a sombra. Aqui a gente sempre fala, você tem aqui a sombra da minha mão, dá pra ver? Então, o que faz a sombra mexer não é a sombra em si. Aqui está falando, olha, cura é efeito e não a causa. E para mim isso foi realmente um grande incógnita, por muito tempo até eu começar a entender os conceitos da saúde, da Kabbalah e também o que a medicina nos confirma. Então vamos falar, para entender isso melhor, sobre a hierarquia da causalidade. E quando a gente fala isso no módulo de Kabbalah 1, falamos que primeiramente temos, no ponto da pirâmide, a gente vai ter o espiritual. E o espiritual, ele é a causa, é a alma. No final das contas, isso vai gerar nosso nível de consciência mental, emocional, que por si, no final das contas, é a causa do físico. O físico é o efeito do efeito do efeito. Mas, quando se trata de saúde e cura, não é exatamente assim. Ok? Então vamos entender. Quando a gente fala dos pilares da saúde,
nesse quesito de espiritual, mental, emocional e físico, funciona mais dessa forma. Se o espiritual ele está acima de todos e ele afeta o nosso estado mental emocional, mas tudo afeta tudo. Ou seja, um triângulo, que de novo, mais uma vez, o espiritual ele é mais importante estar no pico, mas o espiritual é afetado de volta pelo físico e pelo mental emocional. E assim, o físico ele é afetado pelo espiritual e pelo mental espiritual, e o mental espiritual o mental emocional, desculpa, ele é afetado pelo físico também e pelo espiritual. Todos são afetados por todos. E temos que entender isso. Porque muitas vezes as pessoas pensam, olha, se tem um problema de saúde, a gente está procurando um versículo, uma prece, o nome de Deus, um anjo, algo, uma abertura cósmica que vai curar o meu problema. E temos que entender que enquanto que você não está se esforçando nos 3 âmbitos, você está fazendo um trabalho muito parcial. E às vezes o trabalho parcial pode funcionar para você, mas às vezes não. E às vezes o que falta é tão pouco de fazer um esforço no mundo físico para que algo se promova na sua saúde, mas as pessoas não sabem qual é o esforço certo de fazer. Às vezes falta tão pouco de esforço espiritual a ser feito, mas as pessoas não sabem qual esforço fazer. Às vezes falta um esforço tão pouco a ser feito no quesito mental e emocional, e as pessoas não sabem qual fazer. Então, vamos entender isso melhor. Quando se trata do pilar da parte espiritual. A questão espiritual, digamos assim, dentro do pilar da saúde, é o nosso tikkun. Quando a gente fala, tikkun é a correção espiritual, certo? Quando a gente fala aqui que a gente tem que cuidar do espiritual não é só rezar, apesar de reza ser uma parte importante. Espiritual não é só participar das aberturas cósmicas, apesar de ser algo muito importante que pode fazer diferença. O mais importante do quesito espiritual é a purificação. E através da purificação, você consegue atingir mais cura. Para atingir a purificação, você tem estes meios espirituais, que são as preces e orações. E quando eu falo de preces e orações, a gente tem 5 níveis de Kavaná. Kavaná é a nossa intenção. E eu vou falar aqui resumidamente esses níveis, ok? Mas o primeiro nível é você tem que saber o que você está falando. Quando pessoas rezam, por exemplo, uma reza conhecida que eu mencionei na nossa primeira aula anterior, fala, El Narefanalá. E a gente tem uma canção, El Narefanalá, El Narefanalá. O que você está falando? Se você não sabe o que está falando, lhe falta o nível de Kavaná. Deus, é o nome de Deus da clemência. Por favor, mas é um tipo, por favor, é exigência. Eu estou exigindo com, digamos assim, com educação. Refá, cure, lá, para ela, quem é ela? Cure a Shekhinah, lá, refá, lá. Ou seja, Deus, por favor, cure, por favor, ela. Para ela, na verdade. A gente pede curar a Shekhinah, que é o nível feminino, digamos, o aspecto feminino da luz do Criador, que através disso a gente consegue trazer mais bênçãos para a nossa vida, inclusive cura. Faz uma diferença quando sabe o que está falando. O primeiro nível de Kavaná é você entender o que está falando. O segundo nível é a entonação. Por isso também a gente canta muitas preces importantes. Os eventos que a gente tem aberturas cósmicas, especialmente Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a gente canta muito. Que a gente quer despertar a emoção do coração através de você entender o que está falando, que faz toda a diferença. Se fala que há uma diferença quando você reza alguma coisa que emociona os mundos espirituais. Peraí, os mundos espirituais se emocionam? Sim, os mundos espirituais não é inteligência artificial, não é um robô. Os mundos espirituais são feitos de emoção também. Os anjos se emocionam também. A luz do Criador é emocionante. De onde a gente tem emoções se não vem da luz? Certo? Então, não é que você tem que emocionar Deus e Deus fica mais comovido e fala, olha, fiquei comovido até ser uma lágrima e agora eu vou curar a pessoa. Porque claramente a luz do Criador não tem limitações humanas. Mas o emocional sim desperta algo, faz com que as demais almas no paraíso e os anjos se emocionem com você, que rezem por você também, que se comovem e façam, eles queiram mais por você, despertam mais desejo e boa vontade em cima de você. Esse é o segundo nível de Kavaná. Então quando a gente reza, El Narefanalá, ok, legal, rezei. A outra coisa, quando você canta do coração, El Narefanalá, El Narefanalá,
refanala, elna refanala, elna refanala. Diferente, um pouco mais emocionante. Se você gosta da minha voz ou não, outra questão, mas é mais emocionante. Terceiro nível, e aí a gente começa a entrar mais nos níveis, digamos, mais cabalísticos, mas assim, o nível, o 3 e o 4, eles falam pra gente da ideia de letras hebraicas, ou seja, você tem que entender quais nomes de Deus estão ocultos lá dentro, quais níveis espirituais estão sendo mexidos, que eu até falei para você, cure para ela. O que é para ela? Por que para ela? Não porque cure ela, cure para ela. Já falei para você um código aí que é Shekhinah, porque a gente está falando na, que é pedindo, por favor, mas com exigindo. Tem que entender que isso faz no mundo espirituais. Né? O nível para cima realmente é você revelar os nomes de Deus que estão ocultos. Por exemplo, El Narefanalá, por si, é uma frase que está no Antigo Testamento, mas é o nome de Deus. É o nome de Deus que temos em letras El Narefanalá, que são 2, 2, 3, 2, 2. Né? 2, 2, 2, 2, 8, mais 3 no meio, 11. O nome de Deus é 11 letras. E você, por saber e ter consciência disso, que é o nome de Deus da cura, já faz a diferença. É uma kavaná que você faz. Às vezes tem outras preces e outras questões que eles têm nas suas iniciais ou últimas letras, diversos nomes de Deus que você medita nisso, que está revelando esse nome de Deus, faz a diferença. Certo? Por exemplo, falei de Rosh Hashanah, uma das coisas que a gente faz nas noites, a gente canta o Salmo número 150, que ajuda a gente a despertar dois arcanjos muito, muito poderosos, os arcanjos Sandal e Metat, eu não vou falar os nomes deles de verdade, que são os responsáveis pelos dois mundos espirituais, o mundo da ação e o mundo da formação, e que ajudam a gente a carregar nossas preces lá para os mundos espirituais mais elevados, onde tem que chegar. E a gente canta lá no final, o último verso, hoje temos a frase Kol HaNeshama Tehalel Aleluia. E a frase Kol HaNeshama Tehalel, as iniciais é Kaf Hei Taf. E a gente medita nisso, que a gente revela o nome de Deus Kaf Hei Taf, com o seu significado, para engrandecer ainda mais o poder dessa prece. Então, quando a gente canta, né, esse salmo, Aleluia, Aleluia, El Bekocho, a gente vai cantando, e no final, Kol HaNeshama Tehalelia, Aleluia, Kol HaNeshama Tehalel, Kaf Hei Taf, né? Então, o último nível de Kavaná é o Reuta de Liba, é o desejo no coração, é para onde está direcionando a sua prece no teu coração. Porque você pode estar rezando para curar a você mesmo, curar uma pessoa, curar Shekhinah, curar todos os enfermos, curar o que está errado na consciência da pessoa que trouxe o problema, curar tudo, depende do que está no teu coração. Tá? Esse é o resumo master. Então, através de preces, nos purificar. E o uso das letras hebraicas e aberturas cósmicas é uma coisa importante, porque a pessoa pode também rezar do seu coração, sem falar El Narefanalá, por exemplo. Mas é melhor você usar as preces que elas usam, que vai usar os 5 níveis da Kavaná, que aí tem letras hebraicas, ou, por exemplo, através de aberturas cósmicas, Shabbat, é uma abertura cósmica poderosíssima para cura, todo o Shabbat. Mais um ponto para ajudar a gente a atingir purificação espiritual, fazer um tikkun, um pilar da saúde de espiritual é Teshuvah. Teshuvah é considerado vida, e Tzedakah, que salva da morte. Teshuvah e Tzedakah é mais um conceito que a gente fala muito antes e durante o período de Rosh Hashanah Yom Kippur, 40 dias, 30 dias antes de Rosh Hashanah e os 10 dias de Rosh Hashanah Yom Kippur, mas não só, antes de praticamente todas as aberturas cósmicas e até durante algumas, é bom a gente fazer Teshuvah, é bom a gente fazer Tzedakah, porque Teshuvah é vida e Tzedakah salva da morte. Vamos falar de uma forma mais, digamos, mais elaborada ao longo desse curso. Teshuvah é a ideia de você se arrepender, de você entender que você fez algo de errado, e não só falar, eu fiz errado, pegar o chicote e eu sou péssimo, eu fiz a coisa errada. Não. É você despertar um desejo maior. É você entender, cara, meu desejo que me trouxe a fazer aquela decisão, que me trouxe a falar dessa forma, que me trouxe a agir de forma errada com o meu corpo, com a minha saúde e com os demais, esse desejo é um desejo pequenez. E me arrependo profundamente que hoje em dia meu desejo é muito maior. Minha consciência é mais elevada. E
isso, essa techuvá, faz com que a gente consiga mudar o nosso destino e até mudar decretos. E techuvá se chama, o Zohar fala, techuvá é vida. Techuvá te leva até Binah. Tem um mundo espiritual chamado Binah. E tzedakah salva da morte. Tzedakah tem poder também de salvar pessoas, mas, de novo, você não tem como barganhar com Deus. Fala, Deus, ó, é o seguinte, eu errei, não sei o que, a pessoa está com câncer, então, olha, Deus, tira o câncer daquela pessoa e a pessoa dá tzedakah, dá um dinheirinho para os pobres. Se fala assim, melhor você fazer tzedakah para prevenir do que para curar, tá? Mas tzedakah não é uma garantia que você vai conseguir curar tudo e salvar da morte. Tzedakah tem o poder de salvar da morte. Ou seja, é tão poderosa que dependendo da sua alma, do seu tikkun, da sua consciência, do que você está fazendo, tem até o poder de salvar da morte. Mas não significa que é uma garantia que todo mundo vai ser salvo da morte através de tzedakah. Tá? Mas sem dúvida é uma ferramenta que ajuda. Que tzedakah é caridade. Tá? Mais um ponto para o nosso pilar espiritual, estudo. Estudo espiritual, né? Vou estudar qualquer livro. Não, estudo que ajuda você a entender a dinâmica espiritual, que então fortalece a sua certeza na luz. E quanto mais você tem certeza na luz, na sua bondade, na sua grandeza, na sua clemência, na sua misericórdia, quanto que a luz é incrível e quanto que milagres podem ser feitos e tal, mais você ajuda e facilita para que luz consiga vir para você sem menos você está menos bloqueado para a luz vir para você e te curar, ok? Então temos o pilar mental e emocional, que no final das contas é a ideia de consciência e decisões. Em outras palavras, é a sua missão de vida. As suas crenças, seja poderes e limitações, temos crenças poderosas que nos empoderam e crenças limitantes, e não é essa crença religiosa, é crença pessoal minha, meu sistema de crença sobre o mundo, sobre o que pode acontecer e não pode acontecer, sobre o que é viável e o que não é viável, sobre generalizações. Todo mundo, todos os brasileiros são X, todos os israelenses gostam de Y, todos os americanos não gostam de Z, entendeu? Temos várias crenças embutidas dentro da gente. A grande maioria delas elas estão no subconsciente. Temos que entender quais crenças nos limitam e nos empoderam no quesito da saúde para que a gente possa fortalecer as crenças poderosas e trabalhar as limitantes. Mais uma questão no nosso pilar da saúde mental e emocional, identidade e autoestima. A gente vai ver isso bastante, inclusive na aula que vem já vamos tratar desse pilar de mental e emocional, tá? Mas como você se entende, a sua identidade, a sua autoestima é muito importante para a sua cura. Eu vou dar para você alguns exemplos na aula que vem, eu acho que são chocantes de o quanto que isso faz a diferença. Seus valores pessoais. Não só como você se valoriza como pessoa, mas quais são os parâmetros que você usa para tomar decisões. Certo? Toda empresa ela tem que ter missão, visão e valores. O que são valores? Os parâmetros que você usa para tomar decisões. Quais decisões você toma de acordo com quais parâmetros definem quais vão ser seus hábitos de alimentação, de descanso, coisas que te estressam ou não, que no final das contas criam a sua saúde. Quais são seus hábitos em relação à sua espiritualidade, que podem facilitar fluxo de saúde ou não, e por aí vai. Também questão de inteligência emocional. Gente, um dos maiores inimigos para a nossa saúde é o estresse. E a grande maioria das pessoas não percebem o nível de estresse que elas estão. Tem algumas que elas têm essa percepção porque elas sentem esgotadas, sentem burnout. Hoje em dia tem tantas pessoas sentindo burnout, porque acordam cedo de manhã, tem que lidar com as crianças, escola, seja o que for, pega trânsito para chegar no trabalho, se estressa um monte de horrores no trabalho, aí termina o trabalho, tem que pegar um trânsito para pegar as crianças da escola, seja o que for, mas tem que encarar mais um trânsito, chegar em casa, lidar com o estresse de casa, com as coisas que não funcionam, fazer compras, isso aqui, e não tem tempo para si mesmo. Está constantemente com um nível de cortisol, nível de adrenalina muito elevados. E isso, ao longo do tempo, tem um efeito corrosivo enorme, não só psicológico, não somente para a saúde mental e emocional, mas também para cada um dos nossos órgãos essenciais, e o sistema imunológico, e o sistema linfático, todos os sistemas são afetados. E saber encontrar a paz no caos é muito importante, porque a real é, gente, olha, uma das soluções você pode falar, cara, não aguento mais, vou pedir demissão, vou tirar um ano sabático, porque financeiramente eu posso, e vou encontrar uma outra forma de viver minha vida. E legal, mas no final das contas, daqui a um ano, a vida continua.
temos que aprender a lidar com o estresse. Então, às vezes, estamos sim nos estressando demais, a gente pode baixar o ritmo, podemos tirar o pé do acelerador, a gente pode fazer um certo esforço. Mas querendo ou não, a vida continua, a vida vai vir na nossa direção com uma velocidade altíssima. Coisas vão acontecer, problemas vão surgir, surpresas desagradáveis também possam surgir, e a gente tem que ter um fitness espiritual, fitness emocional, para poder lidar com isso. Não é só inteligência emocional, é um fitness. Ou seja, não é só inteligência corporal, saber se movimentar. É ter um jogo de cintura emocional muito bem, muito, digamos, preparado e treinado. E por último, nós temos o nosso pilar físico, que é a mecânica física do nosso corpo. E aqui temos a questão da genética versus a epigenética. E vamos falar, inclusive, para ficar bem claro, vamos tratar ao longo desse curso, falar de cada um desses pilares. Vamos entrar em todas as questões, tudo que tem que saber. Ou seja, na questão espiritual, quais são todas as preces e orações que tem para cura, saúde, para situações específicas, digamos para câncer, e de forma genérica. E de novo, são coisas que não são ensinadas em lugar nenhum. Então você ganhou aqui o jackpot, ganhou o baú de ouro. Vamos falar sobre Teshuvah, sobre Tzedakah, sobre estudo, que estudo espiritual, inclusive só o que a gente leu do Zohar alguns minutos atrás, é um estudo espiritual que traz cura. Porque é um estudo espiritual do Zohar relacionado à cura, isso aumenta as bênçãos de cura. Vamos ter aulas que a gente vai falar sobre toda a questão mental emocional, que inclusive já a aula que vem vamos tratar disso bastante, e você vai ver que na verdade essa vai ser a parte mais curta do curso, apesar dela não ser menos importante, é mais curta por outra razão. E também vou ter toda uma série de aulas que a gente vai falar da questão física, mecânica. Então vamos falar de genética versus epigenética. Epigenética é o quê? Quais partes da sua genoma se manifestam, porque nem todos os seus genes se manifestam. Então, a gente consegue, digamos assim, despertar os genes mais bons e aqueles que são mais fracos, que não são muito, digamos, bons para a nossa saúde e bem-estar. Tem como você baixar um pouquinho a onda deles. Tem como lidar com isso. Vamos falar da nossa ideia de tudo que a gente consome. Ar, respirar, formas de respirar certas e erradas, que podem ajudar você muito, inclusive até lidar com estresse e combater estresse, até se você não se sentir desestressado, mas pelo menos combater o efeito do estresse. Fala de comida, de bebida, que é um tikkun muito importante, comer e beber de acordo com o Ari. Uma das maiores correções espirituais que a gente tem estão relacionadas a comer e beber. Eu sei que é muito engraçado de falar isso, mas eu vou explicar para você ao longo do curso. E vamos falar de várias questões aqui, mas que eu acho que mais pega o que pode comer, o que não pode comer. Tem aquelas trends, coma aquilo para você desintoxicar o seu fígado, coma o outro para desintoxicar os rins, beba aquilo para desintoxicar o cérebro. Tanta coisa que, de novo, que até ser verdade é parte da verdade. Você tem que entender por quê e como as coisas funcionam para você então poder tomar decisões mais inteligentes para você. E vamos ver que inclusive tem muitas coisas que também estão erradas. Coma aquilo para você, então cuidar do seu cérebro. Sei lá. A gente vai ver que tem muitas coisas que não estão exatamente certas, tá bom? E vamos entender bastante sobre isso. E também falar de sono e descanso, que de novo, de acordo com o Kabbalah, sono é uma correção espiritual e tem uma razão pela qual às vezes as pessoas não conseguem dormir bem, e sono faz uma tremenda diferença. Eu vou só dar uma dica para você. A cura acontece quando a gente está num estado mais descansado, e quando você dorme, a cura de qualquer problema e qualquer doença, se você sente sintoma ou não, a cura está no seu auge quando você está dormindo, mas dormindo bem. Regeneração do corpo acontece somente quando você está dormindo. Emagrecimento acontece quando você está dormindo. O seu corpo não fica queimando calorias, digamos, queimando gordura quando você treina na academia. O corpo não faz isso. Ele queima quando está dormindo. Eu sei que pelo menos quando está descansando, e sem dúvida quando está dormindo bem. Se você está se alimentando certo, se você está fazendo treino certo, aí lá que acontece isso. Inclusive o seu corpo não constrói músculo. Quando você vai para a academia e treina, para quem faz isso, você não deixa o seu corpo mais forte. O treino deixa o seu corpo mais fraco. Na verdade, a função do treino é quebrar o músculo. Você tem que então regenerar os seus músculos e criar mais massas, mais fibras de músculo, mais fortes quando você descansa, que é o momento que o corpo está regenerando e construindo o corpo. Tá?
e tem uma ligação muito forte espiritual, de dicas espirituais que pode ajudar você no sono. Tem gente que faz tudo e não consegue dormir bem, tá? Em termos de alimentação, de beber, para de ver tela, toma até hormônios, não consegue dormir bem. Tem alguns truques que podem ajudar, tá bom? E por último, atividade física, que é a questão que a gente tem que mais manter em mente em relação ao pilar da questão física, nossa mecânica física. Quais atividades físicas são boas, quais são ruins, e o que você pode fazer e não pode fazer para aumentar a sua saúde. Eu já vou falar para quem tem aversão à atividade física, não se preocupe, é bem mais simples do que você imagina. E para quem gosta de fazer, talvez você fique surpreendido com algumas dicas que eu vou te dar aqui. Então, com isso em mente, aula que vem vamos falar desse pilar mental e emocional e vamos entender melhor como a gente pode maximizar este pilar na nossa saúde. Parabéns por terminar essa aula. Meu grande abraço e até então, como sempre, tudo de bom.